Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Introdução ao Antigo Testamento. Nós estamos agora numa caminhada através das Escrituras. Já tivemos matérias como Teologia, Deus o Pai, Teologia, Deus o Filho, Teologia, Deus o Espírito Santo. Tivemos também matérias práticas, temos matérias práticas disponíveis como evangelismo criativo, liderança cristã, mas pensando agora na Bíblia propriamente dito. É claro, todas as matérias têm a ver com a Bíblia. Até quando nós estudamos sobre evangelismo criativo ou liderança cristã, nós estávamos estudando princípios das Escrituras. Mas as três primeiras matérias que nós aconselhamos todos os núcleos do seminário da Eternity and Grace University ter o seu início, nós aconselhamos que iniciem sempre com essas três matérias. Teologia, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Porque com essas três matérias você vai ter aquilo que é necessário para conhecer a Bíblia como um todo. Mas a partir dessa matéria, e aqui nós já tivemos algumas aulas de introdução ao Antigo Testamento, a partir dessa matéria nós estamos estudando o texto bíblico propriamente dito. É claro que nós não temos como fazer um curso para estudar versículo por versículo, né? Parte por parte, porque gastaríamos a nossa vida inteira e não chegaríamos nem na metade do Antigo Testamento. Mas o objetivo desse curso é te dar uma visão geral para que você tenha, então, como conhecer e entender as Escrituras. Você deve ter percebido que nós mudamos o cenário, né? Agora nós não estamos mais usando aquele cenário virtual. Aqui é a minha biblioteca mesmo, ó. Dá para tirar os livros e tudo mais. E eu estou achando interessante lecionar dessa maneira, porque, na verdade, onde a câmera está colocada, fica exatamente no local onde, em outros dias, ficam as cadeiras, onde as pessoas sentam, e tem sido um privilégio aqui no nosso ministério nós podermos gastar tempo com as pessoas lendo a Bíblia. Por outro lado, nós vamos estar fazendo dessa maneira agora, primeiro para que nós consigamos produzir até as aulas em uma velocidade maior, uma vez porque existe muitas matérias que queremos preparar e, graças a Deus, Deus está abençoando, várias igrejas estão iniciando núcleos de estudo, outras pessoas estão estudando através da internet, através da KB Television e outros recursos que nós temos. Então, nós estamos iniciando essa nova fase agora, fazendo as aulas aqui, então, desse que não é um cenário virtual, mas é um cenário real. O outro motivo, por que nós optamos por começar a lecionar dessa maneira? E você está aí na sua igreja ou na sala, sentado, vendo, mas você está ouvindo uma aula de teologia e ao mesmo tempo você está vendo um monte de livros, certo? Isso serve para ir passando também para você, meu querido aluno, minha querida aluna, passando para você o conceito de que não há como você conhecer as Escrituras sem gastar tempo lendo, certo? Não tem como você crescer no conhecimento da palavra de Deus sem gastar tempo lendo, sentado, lá na cadeira, lá na mesa, onde você quiser, mas sentado, lendo, pensando. Não tem como você crescer nesse conhecimento sem gastar tempo, às vezes, lendo outros materiais. Livro bom, não gasta tempo lendo livro Água com Açúcar, não. Tem um monte de livrinho que aparece, que todo mundo gosta, mas não te ensina nada. Tem outros que vêm e só coloca ideias erradas na cabeça e depois dá trabalho para tirar essas ideias. Mas existe muito livro bom
muito livro que você vai ler e aquilo vai te ajudar a entender melhor as Escrituras. Você tem que gastar tempo lendo. A Bíblia diz que aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo, certo? Então, eu incentivo você a permanecer firme no curso de teologia, certo? É um desafio, é um esforço, mas as bênçãos, o resultado disto é para a vida inteira. É para a vida inteira. Então, com isso, nós damos início à nossa aula de hoje. Nós gastamos as primeiras aulas com a primeira narrativa da criação, que é aquela que fica lá em Gênesis, como nós vimos, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Então, lembra daquele desenho, né, aquele gráfico que nós fizemos? Nós vamos continuar falando daquele gráfico e, como eu falei, eu gostaria que você fosse decorando aquilo. Então, até agora, só para gravar, nós estamos... gravar na memória, né? Nós estamos vendo a primeira parte daquele gráfico, que é a parte dos primórdios. E então, os primórdios são aqueles fatos, aquelas informações mais antigas das quais a palavra de Deus nos dá informações. E esse período, ele é descrito, ele nos é apresentado ali no livro de Gênesis, em especial do capítulo 1 até o versículo 11 de Gênesis. Então, o primeiro ponto dessa linha dos primórdios é a criação. E foi isso que nós vimos até agora. E gastamos um pouco de tempo, falamos sobre teoria da evolução, né? Essa ideia aparentemente científica que tudo iniciou do nada, ou seja, não tem cabimento. Então, a narrativa da criação vai nos falar do poder de Deus de criar todas as coisas pelo poder da sua palavra, tão simplesmente. Nós vimos também questões como a questão dos dinossauros. As pessoas sempre perguntam sobre isso e aqui eu estou usando, para você saber, eu estou usando a revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem várias traduções. Aqui na minha mesa eu tenho aqui também a Bíblia de Genebra, certo? Se você quer uma Bíblia que tem ali notas explicativas e tudo mais, então a Bíblia de Genebra ela é muito interessante, mas a Bíblia de Genebra ela tem o texto da edição revista e atualizada. Quando nós fazemos aquele gráfico dos primórdios, a primeira parte ela inicia exatamente com a criação. E foi com a criação que nós iniciamos, então, o nosso gráfico, certo? Então temos a criação e temos então daí aqueles que foram os acontecimentos mais antigos. E deles nós destacamos então, vamos destacar e vamos conversar sobre 3, que são, melhor dizendo, o Éden, a história de Adão e Eva, a queda e tudo mais. Temos a história do dilúvio, que foi uma outra história marcante e é importantíssimo para a gente compreender as Escrituras, inclusive quando conversamos sobre a segunda vinda de Cristo. E também a Torre de Babel, que traz assim muito entendimento sobre o mundo que nós vivemos hoje. A Torre de Babel vai nos falar sobre não apenas a questão das línguas, mas sobre essa história de rebelião que permeia a história da humanidade e que também está representado aí entre a semente da mulher, a serpente da serpente, os filhos da aliança e aqueles que insistem em permanecer na sua posição de inimigos de Deus. Mas vamos iniciar agora então com Gênesis capítulo 2, versículo 4. Então, aqui nós temos o início da segunda narrativa da criação. Em outras palavras,
no versículo 4 é como se você tivesse o início cronológico da história da humanidade. O primeiro dia, o segundo, o terceiro, até chegar o ano e o mês e o dia no qual nós estamos. E temos aqui então a descrição. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do horizonte, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu falei, se nós fôssemos ler a Bíblia toda e fazer um curso estudando todas elas da mesma maneira que estamos fazendo agora, nos faltaria tempo para tudo isso. Mas esses textos aqui de Gênesis são fundamentais. Para você entender a importância deles, se você não entender bem os 3 primeiros capítulos da Bíblia, você vai ter dificuldade de entender a Bíblia como um todo. Então, é por isso que nós gastamos bastante tempo no capítulo 1 e vamos gastar um pouco mais de tempo nesses primeiros capítulos, porque é a base. É aí que você enxerga as coisas para entender a Bíblia toda. Nós temos então aqui a descrição de como Deus criou o homem. E veja que aqui fala, sobre a questão de que não havia chuva, subia uma neblina, regava a terra, etc. Mas o ponto principal desse texto é falar como que Deus criou o homem. E diz o texto que Deus criou o homem, o ser humano o criou, no caso aqui Adão, criou o homem do pó da terra. Muitas pessoas olham para essa descrição e dizem, olha, isso aqui deve ser uma fantasia, uma lenda, né? Como é que eu vou acreditar que Deus ele pegou do barro, fez lá uma estátua, um boneco, uma escultura e transformou isto no homem? Primeiramente, nós estamos falando de Deus. Deus ele poderia ter criado o homem de várias maneiras. Ele poderia ter falado, haja homem. Como ele disse, haja luz e houve luz, ele poderia ter feito o mesmo na criação do ser humano. Só que Deus ele não fez dessa maneira. Deus ele mostra aqui, eu acho isso muito bonito, o aspecto da intimidade dele comigo e com você. Mostra como que ele faz uma distinção entre o ser humano e o restante da criação. Tudo foi criado para Deus e para a glória de Deus. Mas ao criar todas as coisas, ele cria apenas através da sua palavra, dando a ordem. Mas agora, no momento de criar o homem, Deus ele vai no pó da terra, apanha ali a matéria, o pó, dá as formas como um artista, um escultor, e então sopra o fôlego da vida. Então, nós vemos aqui um aspecto peculiar, ou seja, o ser humano é especial para Deus. Nós vimos na outra narrativa, na primeira narrativa, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Deus ele cria, ele forma o homem. E aí tem um aspecto de beleza, um aspecto, Deus como um artista, Deus ele fazendo algo especial. E depois ele sopra o fôlego da vida. Nós poderíamos aqui lembrar também um aspecto que a própria ciência nos ensina, que praticamente todos os elementos do corpo humano são encontrados na Terra. Fósforo, cálcio, água e assim por diante.
E uma das provas disso é que, como nós vamos ver adiante, por causa do pecado, o homem morre e Deus diz que o homem foi feito do pó e ao pó ele voltaria. E é exatamente isso que ocorre com o corpo. Depois de sepultado, naturalmente ele volta a ser pó. E por que que isso acontece? É através de uma reação química na qual os elementos do corpo humano voltam a ser aquilo que sempre foram, né? Porque o homem foi criado do pó da terra. Isso eu gosto de enfatizar, como várias outras coisas eu já fiz, para que fique claro na nossa mente de que a Bíblia, ela não é um livro de fantasia, ela não é um livro que fica contando história, não, são histórias verídicas. Ou seja, houve um dia na história da humanidade, quando a humanidade ainda não existia, que Deus, ele pelo seu poder, ele toma do pó da terra, forma o homem e sopra o fôlego da vida ao homem. Agora, como eu falei, há muitas coisas para destacar, mas eu vou destacar apenas as principais e eu gostaria que você, certo, ao invés de simplesmente assistir a aula no vídeo e pronto, não, que você escrevesse, que você chegasse em casa e gastasse tempo lendo, pensando, escrevendo as suas anotações, para isso gravar na sua mente, encher o seu coração e o Espírito Santo poder pegar isso e transformar em vida para as pessoas ao seu redor. Agora, um outro fato interessante para nós destacarmos aqui é que diz o texto que do solo Deus fez brotar todas as árvores agradáveis à vista do homem e boas para os alimentos, para alimento. Diz também que Deus ele plantou um jardim no Éden, certo? Então Deus plantou ali um jardim. Um jardim significa algo bem ordenado, organizado, bonito. Ou seja, diferente de uma floresta, né? Uma floresta comum, você tem a beleza da floresta, mas não é um jardim. Agora, aqui Deus diz que Deus ele criou tudo e existia no mundo, então, mundo afora, floresta, mas lá naquela região do Éden, ali perto do rio Tigre e do Eufrates, Deus então planta um jardim. Agora, o que nos chama a atenção é que nesse jardim nós encontramos duas árvores. Duas árvores. Olha aí na sua Bíblia, você vai ver aqui no versículo 9, que diz que e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, nós estamos falando desde o início do curso que aqui nós temos um texto de natureza histórica. Um texto de natureza histórica. Então isso significa que quando fala em árvore do bem e do mal, era uma árvore mesmo. Não era uma árvore mágica, não, era uma árvore que produzia um fruto, né? E eu imagino que das frutas que tinham lá no Jardim do Éden, aquela árvore, o fruto dela era o mais sem graça que tinha, certo? Mas era uma árvore. Tanto é que nós vamos ver a história mais adiante, que a queda, né, o problema do pecado começou quando o homem desobedeceu a Deus e então ele tomou daquele fruto e comeu. O texto nos fala não de uma árvore apenas, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nos fala também de uma segunda árvore, que é a árvore da vida. Eu sei que algumas vezes as pessoas se referem à árvore da vida como sendo até uma das figuras a respeito da pessoa de Jesus. Sim, pode ser usado, né? Jesus é a fonte de toda a vida, etc. Mas essa árvore aqui descrita era uma árvore de verdade. Se nós formos falar que não, a árvore aqui da vida, descrita no Jardim do Éden, é apenas uma figura, uma ilustração, ou seja, não era uma árvore mesmo, então nós vamos ter que dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal também não era bem assim, não era uma
a árvore de verdade era apenas uma figura de imagem e por aí afora. Mas eu sei que você crê dessa maneira, né? Nós cremos assim, que não, existia uma árvore, mas quando nós olhamos aqui, está escrito que existiam duas árvores. A primeira, do conhecimento do bem e do mal, Deus falou que não era para comer, porque o dia em que comesse, eles iriam morrer. Nós vamos ver mais adiante. Agora, com relação à árvore da vida, não havia nenhuma ordem para não comer. E o interessante é que o homem ele fez a opção por comer da árvore errada, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E não comeu da árvore da vida. E quando nós vamos lendo a Bíblia, essa árvore, ela desaparece, digamos assim, nós vamos ver mais à frente, e ela reaparece no texto bíblico quando a Bíblia descreve, lá no Apocalipse, descreve a Nova Jerusalém. Então diz que no meio da Nova Jerusalém existe um jardim. A Nova Jerusalém hoje é o lugar que nós chamamos de céu. O céu, é o próprio céu vindo aqui. A Nova Jerusalém, descendo como uma noiva. E no meio dela tem um jardim. E no meio do jardim, a árvore da vida. Agora, por que é importante enfatizar isto? É porque para nós é importantíssimo ensinar para você que está fazendo esse curso, para você ensinar para as outras pessoas, que a eternidade será vivida aqui. Novo céu e uma nova terra. Mas o céu hoje é um lugar tão material como esse que nós estamos vivendo. E a eternidade também, nós vamos vivê-la de uma forma tão material, né? Tão material como essa aqui. E isso nós começamos a aprender e ver também através da árvore da vida. O que era essa árvore? O que nós podemos entender é que a árvore da vida já era uma provisão que Deus havia colocado lá no Jardim do Éden para que o homem pudesse viver uma vida infinita. Infinita. Você já pensou? Viver infinitamente, sem nunca morrer, nem pensar em nada sobre morte. Os cientistas hoje, eles entendem que o corpo humano, ele poderia viver infinitamente, certo? Do jeito que o corpo humano ele poderia ser, desse jeito, ele poderia ser eterno. Nós poderíamos ser eternamente jovens. Por que isso não acontece? Por exemplo, por que a gente vai envelhecendo? Aí começa a aparecer uma ruguinha aqui, cabelo cai e essa coisa toda. É porque algumas partes do nosso corpo, algumas glândulas e órgãos, eles vão parando de funcionar. Vão parando de produzir o que tinham que produzir. E os cientistas, então, eles entendem que se isso funcionasse, se o nosso corpo ele permanecesse funcionando tudo, nós iríamos nos rejuvenescendo e viveríamos aí 1 milhão de anos. O que os cientistas não sabem é por que o corpo foi criado dessa maneira e por que não está funcionando. Você e eu sabemos por que não está funcionando. A resposta está aqui em Gênesis. Não está funcionando porque o homem não quis viver eternamente na presença de Deus. Ele não quis viver essa plenitude de comunhão com Deus. Então ele se afastou de Deus. Foi o pecado que fez com que essa máquina perfeita, que é o corpo humano, parasse de funcionar. Mas aqui o texto nos fala dessa árvore da vida. Ou seja, é uma árvore, eu entendo, que poderia dar aos seres humanos, naquele momento, a oportunidade de ter essa vida sendo rejuvenescida para todo sempre. O que Deus promete para nós é uma vida eterna, certo? Não apenas na alma, mas no corpo.
Nós vimos isso muito na matéria teologia, Deus o Filho, quando nós enfatizamos a ressurreição. E vimos como que a ressurreição de Cristo, ela fala da nossa própria ressurreição, ela fala da nossa própria restauração. Então, o plano de Deus é eterno. E é maravilhoso quando nós olhamos lá Jesus Cristo falando: eis que faço novas todas as coisas, faço um novo céu, faço nova terra, e daí do céu vem a nova Jerusalém, e lá no meio da nova Jerusalém, lá no meio do jardim, o que nós temos lá? Temos a árvore da vida. Pois bem, eu costumo dizer o seguinte: os pensamentos, essas discussões a respeito da árvore da vida, vamos combinar de conversar um dia lá na eternidade sobre elas e, de preferência, lá no meio do jardim, à sombra da árvore da vida. Ou seja, é algo maravilhoso que a Bíblia está falando. A palavra nos ensina que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Também diz que assim como o céu está mais alto do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então não fique aí admirado de ouvir isso, que vamos viver eternamente nesse corpo e que na presença de Deus vamos ter ainda aí essa maravilha da árvore da vida. E lá no Apocalipse diz que as folhas da árvore da vida é para a cura das nações. Ou seja, aqui fala da provisão de Deus para a nossa vida por toda a eternidade. Mas vamos continuar lendo aqui, agora no versículo 10 do capítulo 2 de Gênesis. Você não trouxe sua Bíblia? Está sem a sua Bíblia? Como é que você vai fazer? Como que você vai fazer o curso de teologia sem ter a Bíblia do lado? Então pega a Bíblia, pega lá seu caderno para você anotar. Abre aí Gênesis, capítulo 2, do versículo 10 em diante. E diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, do versículo 10 ao versículo 14 de Gênesis, é aqui muito interessante, porque a Bíblia nos dá a possibilidade de nós pensarmos um pouquinho sobre a localização do Jardim do Éden. Aqui menciona-se 4 rios, né? Menciona-se o Pison, Gion. Esses rios não temos mais conhecimento dele. Vamos lembrar o seguinte, que quando se descreve o Éden, fala do Éden, o Jardim do Éden, ele estava localizado no mundo antes, ou num mapa, digamos assim, antes do dilúvio. O dilúvio nós vamos ver daqui a algumas aulas. Com o dilúvio, tudo isso mudou, né? Com o dilúvio, tudo teve a sua mudança. A geografia toda foi afetada. Então, esses 2 rios, Pison e Gion, se mencionasse apenas eles, nós ficaríamos assim com dúvida. Onde é que iniciou essa história? Mas nós temos aqui já 2 rios que são muito conhecidos, que é o rio Tigre, que corre ao oriente da Assíria, e o quarto é o rio Eufrates. Então aqui
esses dois rios são rios conhecidos, importantes até hoje, e são os rios que estão ali na região do Oriente Médio, em especial onde hoje nós temos o Iraque. Então, é naquela região ali do rio Tigre, do Eufrates, em alguma daquelas regiões, daquelas áreas ali, que estava no início situado o Jardim do Éden. Não adianta você querer pegar um avião, ir para lá e fazer uma expedição, né? uma viagem para descobrir o Jardim do Éden. O Jardim do Éden não está mais lá, certo? Vamos lembrar, eu falo novamente, aqui nós temos uma história pré-diluviana, ou seja, antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio, evidentemente, nós já não temos mais o Jardim do Éden. É muito interessante quando nós pensamos nesses dois rios e naquela região, é que nós vemos que foi exatamente naquela região que nós temos aquilo que podemos chamar de o berço da civilização. E aqui vamos falar um pouquinho de história, né? Da história da humanidade. Ou seja, os historiadores, eles identificam os sumérios como sendo o povo mais antigo do qual se tem notícia, certo? Então, alguns dizem que antes dos sumérios era a pré-história. Então, a história começa praticamente com os sumérios. E por que essa afirmação? Porque foram os sumérios que inventaram ou utilizaram de alguém que havia inventado, de alguma civilização, né? Eu estou falando de gente, não estou falando de ser de outro planeta, não. Estou falando de ser humano. Os sumérios, ou eles inventaram, ou eles aprenderam isso com algum povo ainda mais antigo que eles. Mas foram os sumérios que criaram a escrita cuneiforme, certo? A escrita cuneiforme é aquela escrita toda feita em risquinhos, em blocos de argila, e isso era queimado, e ainda hoje os arqueólogos eles descobriram já, e tem aí nos museus, nas universidades, uma quantidade muito grande de anotações dos sumérios que falam sobre a vida deles, né? Como que era a vida do dia a dia, em que eles criam. É muito interessante que boa parte das escritas, né, que eles encontraram, na verdade são registros de contabilidade, que fala sobre controle de estoque, compra, venda de mercadorias, coisas do campo que eles produziam. Então, é uma civilização assim bem antiga. Os sumérios eles inventaram e criaram algumas coisas que nós usamos até hoje. Por exemplo, eu estou aqui, volta e meia eu faço assim, é para controlar o horário, né? Se você estivesse assistindo aula pessoalmente comigo, você iria ver também eu fazendo isso. Mas olha só, o relógio. O relógio é um bom exemplo disso, né? Ou seja, nós temos aqui todo um sistema baseado no número 60, certo? 1 minuto são 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. E assim por diante. E eu pergunto, quem que criou esse sistema baseado no número 60? A questão do círculo, né, que são 360 graus, essa coisa toda, tudo isso, admire-se, mas isso aí vem lá dos sumérios, E eu entendo que quanto mais próximo nós temos os seres humanos, estão mais próximos do jardim, mais inteligentes eram o ser humano. Eu sei que hoje em dia nós nos achamos muito inteligentes, né? Mas na verdade o que a gente faz é usar aquilo que as outras gerações já deixaram prontas, né? Temos relógio, temos computador, avião, etc. Nós estamos usando, né? Temos os nossos livros, nós estamos usando o conhecimento
que já foi desenvolvido até agora. Agora, tenta, né? Procure imaginar você vivendo na época dos sumérios, sem papel, sem caneta, sem tinta, só com argila, né, barro, um ferro, alguma coisa lá para escrever, e você conseguindo fazer cálculos, definir questões como a circunferência, sistemas, etc, etc. Na verdade, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. As primeiras gerações, elas eram muito inteligentes, o homem ainda é capaz, mas quanto mais perto nós estamos lá do Éden, mais nós nos impressionamos com a capacidade daqueles homens. Então, tudo isso, quando nós falamos dos sumérios, eles estão situados exatamente nessa área geográfica. Depois nós temos os assírios, depois nós temos os babilônicos e assim por diante. Temos lá perto do Nilo, que daí já é um outro rio, aí vamos ter a civilização egípcia. Quem sabe mais adiante nós vamos ter a oportunidade de gravar algumas aulas falando sobre esses aspectos culturais, né? Da geografia, dos povos que moraram lá, etc. E é por isso que eu falei, você quer conhecer as Escrituras, você deve ler, você deve estudar. E quanto mais você aprende de tudo, né? Lendo bons livros, melhor vai ser a sua compreensão das Escrituras. Então, aquela região do Tigre e do Eufrates, e que coincidentemente é a região hoje do Oriente Médio, e ali naquela região, ali nas proximidades, nós temos Israel, é uma região estratégica na história das Escrituras, certo? Quando nós lemos do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos a história da humanidade começando ali, e dependendo da maneira com que você interpretar o Apocalipse, você vai entender que os últimos acontecimentos em relação à história da humanidade também vão estar relacionados ali naquela mesma área. Vamos concluir nessa aula, com o tempo que nós ainda temos, vamos concluir o capítulo 2, que fala agora sobre a formação da mulher. Versículo 18 a 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem, para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Mas, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eu sei que esse texto ele é muito usado quando se faz ministrações sobre família, ministração sobre os casais e tudo mais. E eu quero aqui apenas fazer alguns comentários breves. Primeiramente, a maneira como Deus fez, como Deus criou o homem. Como Deus criou o homem. Ou seja, diz aqui que Deus, Ele mesmo afirma: não é bom que o homem esteja só. Primeiro, vamos lembrar das aulas lá de
teologia Deus o Pai, vamos lembrar que Deus, ele já havia visto isto, já havia decidido isso antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, Deus não é aquele Deus que faz uma coisa e depois conserta e depois melhora. Não, Deus é um Deus perfeito. Mas aqui nós temos Deus fazendo esta afirmação: não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado para relacionar-se. É um ser relacional, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus que é relacionamento. O Pai sempre se relacionou com o Filho, ambos se relacionaram com o Espírito Santo e assim por diante. Então, primeira coisa, não é bom que o homem esteja só. E Deus diz: eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. É sempre bom lembrar que Deus aqui ele não está criando uma hierarquia, como se o homem fosse superior à mulher. Ou seja, o homem e a mulher foram criados de igual forma e foram criados para que um fosse o complemento do outro, certo? É por isso que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. A mulher, ela é a auxiliadora. E o homem, se nós formos agora dar um pulo e ver o que o Novo Testamento nos fala sobre a relação do esposo e a esposa, se por um lado a mulher é aquela que auxilia o homem é aquele que deve dar a sua vida pela esposa, assim como Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Mas, novamente, aqui nós temos esse aspecto poético de Deus. Deus ele poderia ter criado a mulher também de outra maneira. Assim como ele criou Adão, né, lá do pó da terra e soprando nele o fôlego da vida, ele poderia ter feito algo semelhante. Mas aqui ele faz com que Adão adormeça e um sono muito profundo e tira uma das costelas de Adão e fecha com carne. E aqui tem já um ensinamento profundo. Qual que é o ensinamento? É que o homem sozinho ele é incompleto. Né? O homem não pode ser pleno sozinho. Então, sozinhos nós temos a sensação de que está faltando um pedaço. E é interessante perceber que Deus tira um pedaço, é a costela, e transforma isso numa mulher. E eu diria numa bela mulher, né? Que foi Eva. Um outro aspecto aqui que nós podemos destacar é que houve um tempo no qual a mulher ainda não tinha sido criada. E Deus então teve aquele seu tempo com Adão a sós e pôde conversar e ter um tempo com Adão. Eu creio que Deus deu o mesmo privilégio para Eva. Possivelmente Deus criou Eva e ao invés de acordar logo Adão, deixou Adão dormindo e teve também um tempo para falar ao coração de Eva, para ensinar, para dar conselhos, etc. Ou seja, é importante a gente pensar nessa possibilidade para nós entendermos como que homem e mulher são, aos olhos de Deus, iguais, têm as suas características diferentes, mas são amados por Deus. E Deus então despertou Adão do seu sono e lhe trouxe Eva. E ele disse: essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. E para finalizar, eu gostaria de destacar aqui o versículo 25, que é precioso, que diz aqui: ora,
um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso nos fala da intimidade santa e maravilhosa que Adão e Eva tinham e experimentaram antes do pecado. E nos fala também, poderíamos dizer, do relacionamento maravilhoso que nós vamos ter mesmo na eternidade, quando o nosso último inimigo já tiver sido vencido, a morte. Quando estivermos vivendo num novo céu e numa nova terra, onde não vai ter mais nenhum vestígio do pecado. Aqui nós temos uma comunhão perfeita. A comunicação entre o homem e a mulher eram perfeitos. A intimidade era total. Mesmo estando nus, eles não se envergonhavam. E por que não se envergonhavam? Porque eles estavam vivendo bem consigo mesmos. Havia aceitação, não havia nenhum conflito, nenhum complexo ou coisa parecida. Eles estavam ali na presença do Criador e tinham esse relacionamento tão profundo. Nós vamos, na próxima aula, dar continuidade e vamos examinar o capítulo 3 de Gênesis. Estamos indo assim no passo a passo, vão ter aqui capítulos que nós vamos praticamente passar por cima e vamos nos deter naqueles que são os principais. Mas como eu falei, esses 3 primeiros capítulos da Bíblia, eles são fundamentais para você entender a Bíblia como um todo. Agora, a minha sugestão é que você pegue a sua Bíblia e gaste tempo lendo. Releia, pega lá do primeiro capítulo de novo, leia o livro de Gênesis, leia o livro de Êxodo e ore ao Senhor para que dê a você desejo de estudar, fome de conhecimento. Às vezes é meio trabalhoso, as pessoas gostam, me permitam aqui um comentário, as pessoas gostam muito de escutar música, né? Eles gostam muito de colocar um CD, escuta e fica emocionado. É por isso que os cantores são mais populares do que os professores de teologia. Ou seja, tem muito maior o número das pessoas que se reúnem para escutar uma banda ou uma reunião onde vai ter muita música do que aquele número de pessoas que se reúnem para ler e estudar a Bíblia. Só que nós somos alimentados pelas Escrituras. As músicas, elas podem até nos ajudar, se aquilo que a pessoa estiver cantando for algo que estiver vindo da palavra de Deus. Então, comece a dar esse passo para você se tornar um cristão forte, um líder forte, um pastor capaz realmente de orientar as pessoas. Falar em público, falar bastante é fácil. Qualquer pessoa consegue aprender a falar bastante. Mas a questão não é falar muito, a questão é o que você está falando, o que você está ensinando. Então eu espero que essa matéria de introdução ao Antigo Testamento comece a despertar em você esse desejo e esse compromisso de gastar mais tempo com a Palavra de Deus, lendo, estudando, para que assim então a sua vida seja uma vida abençoada e abençoadora. Que Deus te abençoe. Vejo você na próxima aula de introdução ao Antigo Testamento.